para tudo que você está fazendo e veja esse vídeo até o final, porque é muito sério. Mais uma maracutaia da esquerda foi descoberta, veio à tona, mas uma coisa extremamente grave, né? E sinceramente nem dá mais para se surpreender, mas essa maracutaia é muito cabeluda. Quando o presidente assina, ele comunica seu consentimento e endossa a ação que está tomando. O AutoPen é um dispositivo que assina o nome do presidente em um documento. O Oversight Project, do qual sou membro do conselho, descobriu que a Casa Branca de Biden utilizou um AutoPen para afixar a assinatura do presidente Biden em indultos, comutações de pena, ordens executivas e proclamações presidenciais. A pesquisa do Oversight Project descobriu que a Casa Branca de Biden utilizou o AutoPen pela primeira vez para afixar a assinatura do presidente Biden. Ouça isso. Em uma proclamação no 5º dia de seu governo, e que havia pelo menos 3 assinaturas diferentes do AutoPen sendo usadas ao longo do mandato do presidente Biden na Casa Branca. Aquele efeito dominó que a gente já conhece, né? Basta alguém sério, como Donald Trump, começar a investigar e logo aparecem coisas cabeludas, né? Daquelas que fazem a gente questionar como é que certas pessoas ainda estão no poder. O presidente da Comissão de Supervisão, James Comer, divulgou agora um relatório bombástico sobre a presidência do AutoPen de Biden. E esse relatório inclui 47 horas de transcrições e depoimentos, revelando que toda ação executiva assinada pelo AutoPen sem autorização por escrito do presidente Biden deveria ser anulada. Esta é uma situação sem precedentes na política e no governo dos Estados Unidos. As ações do presidente Biden simplesmente não foram todas dele próprio, e isso tem grandes implicações, incluindo todos os perdões que ele assinou. Mas não me faça começar. Ok. Enquanto a esquerda continua colocando seus palhaços para desviar sua atenção de algo importante, aqui está algo que você precisa saber. O depoimento sobre o AutoPen começou, e vamos analisar os detalhes. Antes de tudo, a pergunta mais preocupante: por que esses depoimentos estão sendo feitos a portas fechadas? Nós, o povo americano, também merecemos saber a verdade, mas vamos aos detalhes. Doutor O'Connor, o senhor já foi orientado a mentir sobre a saúde do presidente? Sob orientação do meu advogado, devo respeitosamente me recusar a responder, com base no sigilo médico-paciente e confiando no meu direito garantido pela 5ª emenda da Constituição. Ninguém elegeu Jill Biden. E ela simplesmente agiu como presidente de fato, e é isso que muitos relatórios têm dito. E ela até comandou reuniões de gabinete, senhor presidente. Sim. E foi grotesco de assistir. Ninguém nunca viu uma mulher se comportar assim na Casa Branca. O que podemos concluir sobre o papel de Jill Biden em tudo isso? O que acaba de ser descoberto nos Estados Unidos é gravíssimo. E o pior é que o mesmo tipo de situação pode estar acontecendo ou pode acontecer em outros países que hoje também são comandados por líderes de esquerda já muito idosos, que parecem não ter mais a mesma disposição nem a mesma clareza para governar. É quase irônico. A turma que vive dizendo que representa o progresso está se tornando cada vez mais obsoleta e dependente de artifícios. O que está acontecendo? A denúncia feita pelo Comitê de Supervisão da Câmara Americana mostra algo que até pouco tempo atrás parecia impensável. Nem filme de conspiração fez isso. Parte das ordens executivas do governo Biden, incluindo perdões presidenciais a criminosos e computações de pena, teria sido assinada não por ele, mas por uma máquina chamada AutoPen, ou seja, caneta automática. Em junho de 2022, a Casa Branca de Biden começou a usar o AutoPen para assinar mandados de clemência e ordens executivas. O uso do AutoPen disparou a partir daí. Descobrimos que dos 51 mandados de clemência emitidos durante a presidência de Biden, mais da metade, 32 no total, foram assinados com um AutoPen. E isso inclui alguns dos atos de clemência mais controversos da presidência de Biden, incluindo comutações de penas de morte e os perdões preventivos de membros da família Biden, do Dr. Anthony Fauci, do General Mark Milley, entre outros, que foram emitidos nos últimos dias da presidência de Biden.
Revisamos a agenda do presidente Biden em sua mídia disponível publicamente e não conseguimos encontrar nenhum registro de que o presidente Biden tenha aprovado pessoalmente essas ações, como, por exemplo, uma declaração emitida pelo próprio presidente aos repórteres. Em bom e velho português, essa engenhoca, ela reproduz uma assinatura automaticamente sem a necessidade de a própria pessoa pegar a caneta. Parece piada, mas não é. Segundo o relatório por republicano, há indícios de que muitas decisões importantes foram tomadas sem o aval direto do ex-presidente Biden. E se isso for verdade, nós estamos falando de um dos maiores escândalos institucionais da história recente americana. A própria legalidade de diversos atos do governo fica completamente comprometida. Isso é absolutamente insano. Em depoimento ao Comitê de Supervisão, a ex-assessora de Biden, Neera Tanden, admitiu que controlou o AutoPen do presidente de outubro de 2021 a maio de 2023, autorizando documentos como se fosse Biden durante o período em que aumentavam as dúvidas sobre sua aptidão mental. Indultos, ordens executivas, ações oficiais, tudo potencialmente assinado por alguém que não era o presidente. Então, quem estava comandando tudo isso a portas fechadas? O depoimento no comitê da Câmara continua, mas a verdadeira questão é: por que esses depoimentos estão sendo feitos a portas fechadas? O povo americano também merece saber a verdade. Então, por que estão permitindo que esses depoimentos ocorram a portas fechadas? Quem eles estão tentando proteger e por quê? O detalhe mais assustador é que isso não seria um caso isolado. O documento alega que, nos últimos meses da presidência, assessores de Biden teriam tomado decisões executivas por conta própria, usando o AutoPen, a assinatura automática, para chancelar qualquer coisa, muitas vezes sem que o presidente tivesse plena consciência do que estava assinando. Ou melhor, que estava sendo assinado, o nome dele. O comitê diz que a imensa maioria das ordens e perdões pode ter sido emitida desse jeito, sem a aprovação pessoal do ex-presidente Biden. É como se o comando do país tivesse sido automatizado. E se confirmada essa prática, o que a gente tem é algo bem próximo de um governo paralelo. Um grupo de assessores exercendo o poder em nome de quem já não parece mais ter nenhuma condição de exercê-lo. Se o presidente não tem condição de exercer, ele sai, entra vice-presidente, mas não fizeram isso. Doutor O'Connor, o senhor já foi orientado a mentir sobre a saúde do presidente? Sob orientação do meu advogado, devo respeitosamente me recusar a responder, com base no sigilo médico-paciente e confiando no meu direito garantido pela 5ª emenda da Constituição. Doutor O'Connor, o senhor já acreditou que o presidente estava incapacitado para exercer suas funções como presidente? Sob orientação do meu advogado, devo respeitosamente me recusar a responder com base no sigilo médico-paciente e confiando no meu direito garantido pela 5ª emenda da Constituição. Senhor Bernal, algum funcionário não eleito ou membro da família do presidente Joe Biden exerceu as funções da presidência? Sob orientação do meu advogado, recuso-me a responder à pergunta com base nos meus direitos da 5ª emenda. Senhora, Tomasini, Joe Biden, algum membro de sua família ou alguém da Casa Branca já lhe instruiu a mentir sobre a saúde dele em algum momento, incluindo, mas não se limitando ao seu depoimento ao Congresso hoje? Sob orientação do meu advogado, recuso-me respeitosamente a responder à pergunta com base nos meus direitos da 5ª emenda sob a Constituição. Covid, me desculpe, com tudo o que realmente temos que lidar. Veja. A essa altura, a esquerda ela tenta minimizar o escândalo, dizendo que o AutoPen teria sido usado apenas de forma técnica, amparada por um antigo parecer jurídico e tal, só que há um detalhe extremamente essencial. Esse parecer prevê o uso do dispositivo apenas quando o presidente, de fato, autoriza essa assinatura. E é justamente isso que está sob suspeita. Quem garante que Biden estava ciente do que estava sendo aprovado em nome dele? Milhares de imagens de crianças estavam em seu dispositivo. Ele estava preso, os crimes pelos quais foi acusado eram tão graves que as autoridades do Departamento de Polícia de Plano pararam de analisar as imagens. Depois que chegaram a cerca de 1.200 imagens, o restante pensou: sim, são crianças, não precisamos continuar olhando para isso.
Bem, alguém, e eu quero saber quem, achou que era uma boa ideia libertar essa pessoa e depois deixar o PCC levá-la de volta. Agora, de novo, eu olhei para a assinatura. Parece ser a caneta do Otto. E que tipo de homem sentaria ali e permitiria que isso acontecesse? Quem iria querer que sua presidência fosse marcada por isso? Ah, e de novo, aliás, a mídia corporativa não te contou isso. Eu vi quando estava passando pela lista de perdões e vi os crimes dos quais ele foi acusado, pesquisei, percebi quais crimes eram. Com base nos registros do tribunal, ele foi acusado disso, aos quais ele se declarou culpado. E a mídia corporativa simplesmente ignorou completamente isso. Não quis falar sobre isso. Em vez disso, preferiria te contar sobre os perdões do comitê do J6. Porque acho que eles não querem manchar a reputação de Joe Biden ao expor o que ele fez. Agora, de novo, quero dizer, Joe Biden não fez isso. É muito provável, só pela aparência desse perdão, eu li sobre ele. Parece que foi assinado com uma caneta automática. Então, quem fez isso? Quem decidiu, dentro da administração Biden, perdoar um pedófilo e tirá-lo da prisão? Agora, uma das condições da clemência dele incluía, veja só, que ele não poderia voltar para os Estados Unidos. Então agora ele está solto por aí, provavelmente protegido pelos chineses, e nunca mais vamos recuperá-lo? Nunca haverá responsabilização por isso. Agora, de novo, ele era um estudante universitário, caso pareça familiar. Um estudante universitário que, por acaso, tinha milhares de imagens de crianças em seus dispositivos. Provavelmente alguém que trabalhava para o governo chinês, que pode ter, e é por isso que você precisa fazer essas perguntas. Há relatos extremamente preocupantes de dentro da administração, indicando que o ritmo de trabalho e de raciocínio do presidente havia caído consideravelmente. Reuniões que antes duravam uma tarde passaram-se a se arrastar por dias, com repetições de temas e dúvidas sobre decisões já tomadas. Ou seja, a idade já estava fazendo seus efeitos em Biden. Algumas das testemunhas revelam na investigação, onde elas falam claramente da lentidão cognitiva, cansaço constante e dificuldade para conduzir debates até o fim. Há inclusive menções a conversas entre médicos e assessores próximos sobre as necessidades, nunca confirmada, de um exame cognitivo formal. É curioso como essa mesma esquerda, que se diz transparente e científica, parece disposta a esconder justamente o que mais precisa ser esclarecido: a capacidade mental de quem ocupa o cargo mais importante de um país e, no caso dos Estados Unidos, mais poderoso do planeta. Quero dizer, para a pessoa comum que está assistindo isso aí na televisão, isso fede até o céu. Então precisamos da sua opinião sincera. Você viu todos os documentos. Existe alguma evidência indicando que o próprio Biden esteve envolvido na aprovação desses perdões? Evidência concreta mesmo? Realmente não há, e é impressionante quando estamos falando de milhares de perdões e dezenas de ordens executivas, basicamente qualquer documento legal, especialmente durante os últimos 3 meses do governo Biden. Foi nisso que focamos, e cada pessoa que interrogamos tinha uma versão diferente sobre qual era o procedimento correto que seguiam ao usar o AutoPen para assinar um documento legal. As histórias deles eram inconsistentes, e aí, quando você acrescenta os e-mails do Departamento de Justiça, do Merrick Garland, expressando preocupação para esses mesmos funcionários sobre o uso excessivo do AutoPen e fazendo perguntas diretas sobre qual era o processo deles, então toda a história muda. Portanto, as inconsistências são abundantes. Mas uma coisa que é consistente, Laura, é o fato de que ninguém viu Joe Biden, ninguém que autorizou o uso do AutoPen, ou mesmo deu a autorização para usar o AutoPen, ninguém que autorizou o AutoPen ou realmente apertou fisicamente o botão de ligar do AutoPen jamais ouviu diretamente de Joe Biden. E além disso, não há anotações, não há cadeia de custódia que mostre que Joe Biden esteve envolvido em qualquer reunião onde discutiram o processo de perdão. Quero dizer, isso é revoltante e todos nos Estados Unidos viram durante o debate e durante os últimos meses do governo Biden que este era um presidente em declínio. Os funcionários confirmaram que eles passavam semanas, meses e até anos sem se comunicar com Joe Biden. Isso é uma grande encoberta, e o que determinamos foi que todos os perdões deveriam ser declarados nulos e sem efeito.
O relatório republicano vai muito além. Ele cita nomes e pede investigações formais sobre assessores que teriam se recusado a responder perguntas, invocando o direito de permanecerem calados para não se incriminarem. Há também menções diretas ao médico pessoal do ex-presidente Biden, acusado de ter ocultado informações relevantes sobre seu estado de saúde. Tudo isso cheira a encobrimento, e o comitê acabou concluindo que, se os documentos foram realmente assinados de forma irregular, muitos atos de governo são juridicamente nulos. O problema é que a situação expõe algo ainda muito mais profundo. A esquerda, em sua ânsia, por manter o poder a qualquer custo, parece disposta a fingir que está tudo muito bem, enquanto monta uma estrutura de bastidores para tocar o país no piloto automático. Isso explica porque tantos discursos progressistas pela democracia acabam soando vazios. Falam em respeito às instituições, mas, nos bastidores, manipulam procedimentos e escondem informações do público. Agora, aqui está uma crise constitucional que isso pode realmente ter criado. Obviamente, o Departamento de Justiça deveria investigar isso ao máximo rigor da lei. Mas quando essas pessoas são levadas para depor sob juramento, como isso acontece? Porque isso é algo único. Depois que você aceita um perdão, você não tem mais o direito da quinta emenda, porque esse é o direito de permanecer em silêncio para evitar a autoincriminação. Mas se você aceitou esse perdão, aparentemente não pode ser incriminado. Então, o que acontece se essas pessoas, quero dizer, elas têm que falar nesse ponto? Então, o que acontece se essas pessoas revelarem informações que as incriminem por serem cúmplices de um perdão fraudulento? E que tal será que o Hunter também vendeu algum desses perdões? Alguém quer perguntar isso para ele? Isso literalmente nunca foi discutido judicialmente antes, nunca. E o motivo disso, nunca ter sido discutido judicialmente, é porque nenhuma Casa Branca jamais foi arrogante o suficiente para conduzir um procedimento tão irresponsável de uso de AutoPen. Além disso, o médico de Biden foi encaminhado para revisão pelo Conselho Médico por causa deste relatório, porque ele nunca sinalizou o que todos nós vimos de fora. Ele até se recusou a aplicar um teste cognitivo em Biden, um teste que poderia realmente ter levado à 25ª emenda, porque ele não era competente. Mas será que isso aconteceu porque todas as pessoas que realmente comandam a Casa Branca e o governo não queriam isso, já que estavam fazendo o que bem entendiam? Quero dizer, certamente parece possível neste momento. Mas o mais importante aqui, quantas ordens executivas que literalmente mudaram a vida das pessoas, desde colocar homens nos esportes femininos, protocolos de Covid que destruíram inúmeros negócios familiares, políticas de fronteira que resultaram na morte de americanos. O episódio do AutoPen e a metáfora que nós estamos vendo agora é perfeita desse modo esquerdista de governar. Tudo é aparência, espetáculo, narrativa, propaganda. A realidade concreta, que exige responsabilidade e transparência, fica para depois. É impossível argumentar que o uso do AutoPen não é novidade na história americana. Presidentes anteriores já utilizaram em situações específicas, como ausências prolongadas e viagens e tal, um caso de saúde. A diferença é que, nesses casos, havia registros claros de consentimento e também um acompanhamento direto. No caso de Joe Biden, o que os dados estão mostrando é algo completamente fora do padrão. Um uso rotineiro, quase que industrial, de uma ferramenta que deveria ser excepcional para se usar de vez em quando. E olhe lá, o próprio levantamento do comitê aponta que mais de 80% das ações executivas do governo foram assinadas dessa forma. Isso foge completamente, totalmente do que é razoável. Mesmo quem se esforça para defender o atual governo tem dificuldade de explicar a proporção do caso. Então não se trata apenas de um detalhe técnico, é uma questão de legitimidade. Se um presidente não tem mais condições de tomar decisões e assinar os próprios documentos, é natural que se questione quem de fato está governando. E essa dúvida, para um país como os Estados Unidos, tem repercussões mundiais. Afinal, se a maior potência ocidental mostra sinais de fragilidade institucional, o que esperar dos países menores que seguem a sua influência? O que esperar de repúblicas de banana? Esse cenário levanta uma discussão mais ampla sobre longevidade política. Vários líderes de esquerda pelo mundo
estão envelhecidos. E o apego ao poder se tornou, quase que uma missão messiânica. Essa geração de políticos parece incapaz de abrir espaço para novas lideranças, mesmo quando a idade e a saúde já estão cobrando preço. É como se tivessem medo de perder não apenas o cargo, mas o controle da narrativa que construíram. No caso americano, o apego é mascarado por discursos de empatia e inclusão, mas na prática, o que se vê é uma elite política exausta tentando manter o controle através de truques burocráticos. Maracutaia. O mais irônico é que a própria esquerda vive acusando seus opositores de ameaçar a democracia, mas age de maneira que esvazia o sentido real dessa palavra. Democracia não é esconder a verdade sobre o estado de saúde de um presidente. Não é permitir que assessores tomem decisões em nome dele, como se fosse ele. Democracia exige clareza, transparência, fiscalização e prestação de contas. Quando um governo começa a operar na base do automatismo secreto e das manobras, das maracutaias de gabinete, o povo é o primeiro a perder o direito de saber quem de fato está no comando. A reação dos conservadores americanos, liderados por James Comer, não veio à tona. O pedido é claro, uma investigação completa e independente que revele até onde vai o uso ilegal do AutoPen e quem realmente comandava a caneta presidencial quando Biden estava sentado na Casa Branca. Querem transparência e responsabilização, e num contexto em que boa parte da imprensa fechou os olhos completamente, esse tipo de insistência por parte da oposição é que mantém viva a integridade das instituições. Aliás, fala aí pra mim nos comentários, você ouviu em alguma mídia tradicional, CNN, Globo, falar sobre esse assunto aí? Eu não sei, eu não acompanho, eu tô perguntando pra você se você ouviu falar. Não se trata de partidarismo puro, mas de zelar pelos princípios básicos da República. Do ponto de vista jurídico, a situação é muito complexa. Uma vez emitido o perdão presidencial, não existe mecanismo claro para revogá-lo. Isso coloca os Estados Unidos diante de um impasse. Como é que vai anular atos possivelmente ilegítimos sem criar um precedente perigoso? É um dilema que escancara a encruzilhada moral da esquerda americana. Entre admitir o erro e proteger seu próprio grupo, o instinto já conhecido é de que se proteger a qualquer custo é o que provavelmente eles farão. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre esse negócio cabeludo aí nos comentários. Obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. Se você gostou, deixa um like, comentário aí para ajudar no engajamento, deixa mais de um comentário se você puder. Se achar informação relevante, compartilha com os seus amigos, com seus inimigos também, porque eles precisam ficar muito bem informados. E se eles não gostarem de mim, pelo menos você fez aí quem você não gosta ou quem não gosta de você passar raiva. Brincadeiras à parte, Jesus abençoe cada um de vocês. Até o próximo encontro. Um abraço.